lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Esta é a segunda aula sobre conversores CA-CA. O uso de conversores CA-CA é muito comum para acionamento de cargas, como por exemplo motores de indução, e também para alimentação de cargas sensíveis. Então, o exemplo de um conversor CA-CA utilizando tiristores é este mostrado na figura, em que se tem uma fonte de alimentação em tensão alternada e uma carga resistiva. O acionamento, então, ou o controle de potência entre a fonte e a carga é feito através de um conjunto com dois tiristores, formando então uma chave bidirecional em tensão e bidirecional em corrente. O uso de tiristores separados, como nesta imagem, é comum então quando se tem correntes muito altas, porque aí você não tem encapsulamento único na forma de triaques para utilizar em implementações. Então, neste caso, você precisa utilizar dois SCRs conectados desta maneira, para você ter então fluxo bidirecional de corrente e de tensão. Nesta implementação, ou seja, utilizando SCRs separados, consegue-se chegar a correntes de mais de 1000 amperes, por exemplo. Então, neste caso, quando os semicondutores estiverem acionados, então no semiciclo positivo eu vou acionar o tiristor 1, porque ele estará diretamente polarizado e poderá então receber o sinal de gatilho e entrar em condução, portanto eu terei então a aplicação da tensão de entrada sobre a carga. Já no semiciclo negativo eu irei acionar o tiristor 2, que estará diretamente polarizado e poderá ser então disparado. O sinal de disparo para os tiristores, na verdade, é único, que a gente chama de alfa, que é o ângulo de entrada em condução dos tiristores. A diferença é que o tiristor 2 terá um deslocamento de 180 graus em relação ao tiristor 1. Então, a partir do alfa de referência, eu tenho o alfa 1 igual ao alfa de referência e o alfa 2 deslocado de 180 graus. Portanto, no semiciclo positivo, então, eu terei os semicondutores conduzindo ou em 0 graus até 180. Então, se o alfa for 0 graus, significa que eles irão conduzir o período todo e, portanto, eu aplico todo o sinal de entrada na saída e aí eu tenho funcionamento como se fosse uma chave fechada o tempo todo. Então, eu aplico toda a tensão eficaz na carga. Já se o alfa for 180 graus, o tiristor não entrará em condução e, portanto, a saída será zero, e aí então eu não aplico tensão sobre a carga. Portanto, eu posso controlar a tensão de saída alterando o alfa de 0 a 180 graus. Com isso, então, nós modificamos a tensão eficaz sobre a carga e, se for uma carga resistiva, modificamos então a sua potência. O cálculo da tensão eficaz é a tensão de entrada eficaz que multiplica a raiz daquela parcela que depende do alfa. Ok? Então, quando o alfa é 0, aquela parcela dará raiz de 1, que é 1, e quando o alfa for 180, aquela parcela dará 0, raiz de 0 é 0, e aí então a tensão de saída será 0. Então, as principais formas de onda são mostradas aqui, em que se percebe que a tensão de saída e a corrente de saída elas são iguais ou são a tensão de entrada recortada. Por isso esse circuito também é chamado de gradador ou recortador CA, porque a partir de uma senoide pura na entrada, a tensão que pode ser aplicada na saída é toda ou uma parte dessa senoide. Então ocorre um parcelamento dessa senoide de entrada. Isso significa, então, como a corrente tem uma variação abrupta quando o tiristor entra em condução, que eu tenho um conteúdo harmônico presente neste sinal de corrente na tensão de saída. Então, enquanto a tensão de entrada é uma tensão senoidal pura que tem componente apenas na fundamental, em 50 ou 60 Hz, já a tensão de saída e, consequentemente, a corrente terão
componentes de alta frequência. Então eu tenho aqui as harmônicas ímpares, porque eu tenho semiciclo positivo igual ao semiciclo negativo, então eu tenho a presença apenas de harmônicas ímpares. Então a terceira, a quinta, a sétima harmônica e assim por diante. Então, para se ter uma ideia do impacto disso, nós mostramos aqui um exemplo de um chuveiro controlado por um conversor CA-CA com controle por ângulo de fase, com uma potência de 4.800 watts conectado em uma rede de 220 volts. Portanto, a corrente eficaz será da ordem de 22 amperes e a corrente de pico será da ordem aí de 31 amperes. Consequentemente, então, a fundamental terá uma amplitude próxima a 31 amperes e a terceira harmônica uma corrente com amplitude próxima a 10 amperes e a quinta com uma amplitude próxima a 5 amperes. Então vejam que a terceira e quinta harmônica têm uma amplitude significativa em relação à fundamental. O que significa isso? Como são frequências mais altas e elas estão circulando pela rede, se eu tiver conexão no mesmo ponto, que é chamado de PCC, ponto de conexão comum, de cargas sensíveis, em que está conectado esse chuveiro, com esse controle por ângulo de fase, eu posso ter um funcionamento inadequado daquelas cargas sensíveis. Isso é muito comum, por exemplo, com roteadores ou modems que estão conectados na mesma fase ou próximas, então, de um controle de potência desse tipo, já que as componentes de quinta e terceira harmônica são significativas, elas provocam, então, como se fossem ruídos nessa rede que podem provocar problemas de funcionamento em circuitos sensíveis como modems e roteadores, tá? Também em soluções desse tipo para controle de luminosidade de palcos, quando se utilizavam lâmpadas incandescentes em grande escala, com o controle de luminosidade por ângulo de fase, era muito comum ter problemas de funcionamento na mesa de áudio, por exemplo, devido aos ruídos gerados na parte de iluminação. Então, como resolver isso? Utilizando o filtro de entrada. Se nesse circuito eu colocar um filtro de entrada que tem, por exemplo, um indutor que vai provocar um atraso na derivada da corrente, então eu suavizo aquela variação abrupta da corrente, diminuindo então o conteúdo em altas frequências. E isso então é eficiente, mas implica em custo e volume. Então muitas vezes soluções de baixo custo, como por exemplo em chuveiros com controle de temperatura, não se utiliza o filtro, né, para a disputa de mercado em termos de preço, né? E aí eu tenho então esse problema de funcionamento inadequado de outros tipos de cargas, tá? Por outro lado, pode-se resolver esse problema do conteúdo harmônico utilizando o controle por ciclos inteiros. Ele utiliza uma lógica um pouco diferente. Então, a lógica aqui é utilizar o conjunto de tiristores como chave, liga e desliga. Então, durante alguns períodos eu mantenho os semicondutores conduzindo, portanto eu aplico tensão sobre a carga e ela vai então processar, por exemplo, potência na forma de calor, se for uma carga resistiva, e por outros períodos eu desligo os tiristores e, portanto, a carga fica com tensão zero. Olhando um intervalo de tempo maior, ou seja, um número de períodos maior, eu consigo enxergar então que há uma média aí entre os intervalos de tempo em que a carga está alimentada e os intervalos de tempo em que a carga não está alimentada, como se fosse uma razão cíclica, de modo similar ao que foi feito nos conversores CCCC, em que nós chamamos de razão cíclica a variável D, a razão entre o tempo que a chave fica fechada e o tempo total. Aqui nós contamos isso em número de ciclos, por isso o controle é chamado por ciclos inteiros. Então, por alguns períodos eu ligo a carga e por outros eu mantenho ela desligada. Vejam que isso não pode ser utilizado com motores. Por quê? Porque durante o intervalo que eu aplico tensão na carga, o motor vai acelerar, e durante o intervalo em que eu desligo os semicondutores e, portanto, não tem tensão na carga, o motor vai desacelerar, provocando um torque pulsante, ou seja,
o motor acelera e desacelera. Isso vai provocar uma vibração muito grande e até na linha de produção, por exemplo, um funcionamento intermitente. Então não é possível fazer isso com cargas, por exemplo, como motores. Por sua vez, cargas resistivas podem ser acionadas utilizando então essa ideia do controle por ciclos inteiros, tá ok? Então a relação entre o número de ciclos em que eu aciono os interruptores e o número de ciclos total, que é aquele intervalo que eu conto para novamente começar um período de comutação, é que vai dar então a tensão eficaz na saída. Então a tensão de saída será a tensão de entrada, que multiplica a raiz de M minúsculo sobre M maiúsculo. M minúsculo é o número de ciclos ligado e M maiúsculo é o número de ciclos total. Nas formas de onda mostradas aqui, nós temos um controle que conta 3 períodos. Então, a cada 3 períodos eu repito o processo. Então, nas imagens mostradas aqui, eu tenho os semicondutores conduzindo por um ciclo de 3. Então, durante um período, eu mantenho os tiristores conduzindo e por 2 períodos eu mantenho eles bloqueados, ou seja, abertos. E aí depois eu repito de novo. Então, neste caso, a tensão de saída seria a raiz de 1/3 que multiplica a tensão de entrada, ok? Então vejam que esse controle ele é discreto, porque o número de ciclos que eu conto e monitoro e aí repito então o processo, ele é finito. Ele não pode ser infinito, porque senão eu nunca vou ligar a carga ou eu nunca vou desligá-la, e aí eu não tenho um controle da tensão de saída. Então, esse número de ciclos tem que ser escolhido. Por exemplo, aqui 3 ciclos, ou 3 períodos, né, permite então que eu controle 0 de 3, 1 de 3, 2 de 3 ou 3 de 3. Então eu tenho um número finito, né, de possibilidades de controle da potência de saída. Isso faz então com que a potência de saída seja controlada na forma de degraus ou steps. Eu não tenho um controle contínuo, um controle linear. Lá no controle por ângulo de fase, nós podemos variar o alfa conforme nós quisermos, de 1 em 1 grau, de 5 em 5 graus, de 10 em 10 graus, como o projetista escolher. Aqui não. Aqui definido o número de ciclos, que vai ter um número finito, eu tenho uma possibilidade finita dentro desse quantitativo, então, de ciclos, ok? Então, aqui nós resolvemos o problema do conteúdo harmônico, porque a tensão aplicada na carga é senoidal, é a tensão de entrada. Consequentemente, a corrente será senoidal. Eu não tenho aquela variação abrupta no recorte quando o alfa promove o disparo dos tiristores, que foi o que aconteceu no controle por ângulo de fase. Por sua vez, aqui nós temos um outro problema. Então, engenharia é isso, nós resolvemos um problema, mas criamos outro. Então, há sempre um compromisso entre o que nós podemos aceitar e o que nós temos de fato que resolver. Então, qual é o problema que ocorre aqui? A rede de energia, ela não é ideal, ela tem uma impedância decorrente dos fios e dos transformadores e dos elementos, né, chaves, enfim, que se utiliza ao longo de todo o circuito de distribuição, transmissão e geração. Então imagine que lá na geração eu tenho uma fonte ideal, mas até aqui na tomada ou no ponto de conexão, no quadro de distribuição, por exemplo, eu tenho um longo caminho em que eu tenho impedância, né? Em que eu tenho resistência e indutância de fios e cabos e assim por diante, transformadores, né? Então esta impedância ela vai estar em série com a minha fonte ideal. Qual é a consequência disso? A consequência é que quando o meu controle acionar e fornecer então tensão para a carga, eu terei consumo de corrente. Então, quando os meus tiristores no meu controle por ciclos inteiros estiverem conduzindo, a carga estará consumindo potência da rede, consequentemente eu tenho corrente circulando. Esta corrente provocará uma queda de tensão na impedância da rede. Então a tensão que chega na entrada do meu circuito, que a gente chama de ponto de conexão comum, vai sofrer um afundamento em virtude dessa corrente que circula pela impedância. Esse afundamento será tanto maior quanto maior for a potência da carga.
Então, potências pequenas, isso é imperceptível. Agora, potências altas, como por exemplo chuveiros e assim por diante, né, fornos de aquecimento, por exemplo, eu vou ter então um afundamento significativo. Isso significa que tiristores conduzindo, carga acionada, afundamento na tensão, tiristores bloqueados, carga não acionada, que é aquele intervalo em que eu desligo a carga para controlar a tensão de saída, eu não tenho afundamento. Então significa que a tensão no ponto de conexão comum, ela terá uma variação de amplitude, conforme eu faço o acionamento dos tiristores ou não. Consequentemente, eu tenho então momentos em que a tensão tem uma amplitude maior e momentos em que eu tenho uma amplitude menor. Isso pode provocar funcionamento com variação, por exemplo, de intensidade luminosa em lâmpadas, sejam incandescentes ou lâmpadas LED, por exemplo. Com isso, eu tenho um efeito perceptível visualmente, que seria o aumento e diminuição de brilho da minha iluminação. Isso seria um efeito desagradável. Então, este efeito é chamado de cintilação ou cintilamento, e ele vai ser ruim do ponto de vista do usuário. Então, eu não posso utilizar o controle por ciclos inteiros se no mesmo ponto de conexão comum eu tiver cargas conectadas que vão provocar efeitos perceptíveis aos usuários. Então aqui nós resolvemos o problema do conteúdo harmônico, mas nós criamos o problema de variação na tensão no ponto de conexão comum e, consequentemente, efeitos que podem ser não interessantes do ponto de vista do usuário. Ok? Bem, um controle muito simples para, então, variação, por exemplo, de temperatura de ferros de soldar ou de intensidade luminosa de lâmpadas incandescentes, que atualmente estão em desuso, né, mas que ainda existe comercialmente, é este circuito, então, que através de um conjunto RC faz o disparo do tiristor principal, que seria o tiristor 2, aqui nesse caso um triac. Esse disparo é feito utilizando um outro tiristor que é um diac, que é o tiristor 1, que na verdade é um tiristor do tipo triac sem gatilho. Então ele dispara quando eu atinjo a tensão de ruptura, que pode ser escolhida, né? Nesta imagem do lado direito, então é um exemplo com um diac de 40 volts. Isso significa o quê? Que quando a tensão sobre o capacitor C1 atingir a tensão de disparo do diac de T1 de 40 volts, então eu vou ter corrente circulando por ele e aí eu tenho o disparo do tiristor T2, que é o tiristor principal nesse caso e que controla a carga. Consequentemente, fazendo a alteração da resistência desse circuito, eu faço com que a tensão no capacitor suba, né, que o capacitor se carregue de forma mais rápida ou mais lenta. Consequentemente, eu controlo o instante em que eu atinjo 40 volts e, consequentemente, então, o alfa. Então, fazendo a variação da resistência, né, do conjunto RC, eu altero o alfa do circuito. Então, é um circuito muito simples, né, muito fácil de implementar, que ocupa um espaço muito pequeno, então é vendido, né, e era vendido então no encapsulamento que cabe dentro de uma caixa de interruptor convencional, então ele pode substituir o interruptor liga e desliga por um controle de luminosidade de lâmpadas incandescentes, né? Mas agora, com o uso de lâmpadas de vapor, ou então fluorescente, ou então lâmpadas à base de tecnologia LED, essa estrutura ela não é mais utilizada, ok? Mas é um circuito muito simples e muito fácil de entender e muito fácil de implementar, então, que é chamado de gradador ou recortador CA, né, totalmente analógico, né, e praticamente completo nesse circuito mostrado aí. Um uso também bastante comum para conversores CA-CA é como estabilizadores de tensão. E aí se tem uma celeuma, né, sites que dizem que os estabilizadores prejudicam as cargas, que não devem ser utilizados, blogs falando sobre isso e assim por diante. Então, nós vamos comentar aqui os aspectos técnicos, ou seja, o que de fato é e o que não é. Então, vamos supor o seguinte: você quer alimentar um computador que possui internamente uma fonte chaveada.
Atualmente, as fontes chaveadas são para a tensão universal, ou seja, tensão que vai aí de 180 até 264 volts, por exemplo. Então, para fontes desse tipo, que operam com tensão universal e podem operar com uma rede 110 volts ou 220 volts, não faz sentido utilizar um estabilizador, porque a fonte desse computador, por exemplo, já é para esse range, né, essa escala de variação grande, que é a tensão universal. Então, não faria sentido utilizar um estabilizador para esse tipo de carga. Ou seja, fontes para telefone celular, para tablets, né, para cargas pequenas, por exemplo, receptor de TV a cabo, roteador de internet e assim por diante, que são cargas que utilizam fontes chaveadas com tensão universal. Então não faz sentido usar estabilizadores para este tipo de carga. Por outro lado, cargas sensíveis, como falado no início dessa parte do conteúdo, então, por exemplo, equipamentos hospitalares, equipamentos de laboratórios físico-químicos, em que o resultado dos testes depende da tensão de entrada, ou seja, se a tensão de entrada é modificada, o resultado final lá do ensaio que eu estou fazendo é alterado, então o equipamento desse tipo tem que ser alimentado por um estabilizador, porque ele não usa uma fonte chaveada na sua alimentação. São equipamentos de alta potência que não utilizam fontes chaveadas. As fontes chaveadas são utilizadas nos circuitos auxiliares desses equipamentos, né? Na interface com o usuário, na parte de processamento de dados e assim por diante, mas não na parte de potência de um equipamento desse tipo. Então, essas cargas elas devem ser alimentadas por estabilizadores de tensão. Por quê? Para que eu tenha uma tensão adequada na entrada desse equipamento. O que é essa tensão adequada? Ela é regulamentada por lei. Então, no Brasil é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que por meio de normas, então, e de procedimentos de distribuição, informa, né, e regulamenta para as concessionárias de energia elétrica quais são os parâmetros que devem ser seguidos. Então, em termos de amplitude da tensão que é entregue na rede de 220 volts, são os valores apresentados aqui. Então, entre 202 e 231, eu tenho a alimentação adequada. Então, se a concessionária de energia elétrica entrega para você 210 volts, ela está dentro da faixa adequada. Teu equipamento deve funcionar corretamente. Se ela estiver abaixo de 202 e até 191, ela está na faixa precária, que é permitido então a entrega durante alguns momentos, por exemplo, durante tempestades, durante problemas de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, quando ocorrem problemas sérios na rede de energia, como queda de árvores, vendavais e assim por diante, então isso é permitido. Não é permitido constantemente, então todo dia ocorrerem períodos em que a tensão se torna precária. Aí a concessionária vai sofrer penalidades pela agência reguladora, ok? Do mesmo modo para cima, só que veja que para cima a faixa é muito estreita, tem uma variação de 2 volts, então entre 231 e 233. Essa é a variação permitida para cima dentro da faixa precária. Fora dessa faixa, então abaixo de 191 e acima de 233, eu estou na faixa crítica. E aí o teu equipamento não tem necessidade de funcionar, porque abaixo disso significa 100 volts, por exemplo, significa 50 volts, 10 volts, e aí o equipamento não vai funcionar adequadamente, ok? Então, cargas sensíveis, elas serão alimentadas por estabilizadores que devem ter então em sua entrada uma tensão que pode estar na faixa precária ou dentro de um certo range na faixa crítica, que aí o estabilizador vai informar isso e vai ser escolhido adequadamente para aquela carga. E aí então, na saída do estabilizador, nós termos uma tensão dentro da faixa adequada. Esse é o propósito inicial de se utilizar um estabilizador. Existem tecnologias que entregam 220 volts, com um erro muito pequeno, mas existem tecnologias que colocam dentro da faixa adequada. Existe norma para estabilizadores, tá? E aí eu tenho então um percentual
de variação na tensão de saída que é permitido por norma, aí na faixa de 5%, por exemplo, ok? Mas produtos com uma qualidade muito boa podem entregar 220 volts com variação de 1%, por exemplo. Isso pode ser utilizado para economia de energia. Imagine que você tem um grupo de cargas que foi projetado para ter uma eficiência ótima em 220 volts. Então, se a rede está em 110, aquele grupo de cargas não tem a melhor eficiência. Então, eu posso utilizar um estabilizador para subir a tensão de 210 para 220 e aquele grupo de cargas ter então um desempenho melhor e, consequentemente, economia de energia. Então, são aplicações em que faz sentido o uso de estabilizadores de tensão, ok? Também para alimentação de cargas sensíveis, como se falou no início dessa parte da matéria, em que eu quero alimentar, por exemplo, equipamentos de áudio e vídeo que podem ter custos entre 20, 30, 100 mil reais. Então, equipamentos desse tipo devem ser alimentados com uma tensão de boa qualidade, tanto em termos de amplitude como de forma. E aí, para isso, eu posso utilizar condicionadores de tensão, ok? Então, o uso de estabilizadores ele faz sentido em algumas aplicações, em outras não. É lógico que naquelas aplicações que não faz sentido, então, não convém utilizar, porque você está utilizando um elemento a mais que tem custo, né? E isso não tem, então, uma relação custo-benefício interessante, tá? As tecnologias, então, de estabilizadores de tensão no Brasil ainda se utilizam circuitos com relés que fazem a seleção de TAPs, né? Como nessa figura aqui, que eu utilizo dois relés que têm contatos com um elemento comum, então eu consigo fazer várias combinações aí. Na posição que está mostrada, então a tensão de saída será igual à tensão de entrada. Se eu posicionar o contato 1 para a parte superior, eu terei então a tensão de saída maior que a tensão de entrada, então eu farei isso quando a saída, por exemplo, tiver um afundamento, quando quando a entrada tiver um afundamento, quando a rede variar para menos, e aí eu corrijo a saída para cima, para mais, ok? Ou coloco o relé 2 na posição inferior para escolher então o TAP 1 e consequentemente fazer uma redução na tensão de saída em relação à tensão de entrada. Então, com diferentes combinações entre os contatos dos relés, eu posso ter uma correção que se dá de forma discreta, ou seja, na forma de degraus. Então, o circuito de estabilização à base de seleção de TAPs, utilizando um autotransformador, ele faz então a correção a partir de degraus na tensão de saída. Um problema que esse circuito tem, que para alguns usuários é incômodo, é o ruído quando o relé está comutando, né? Então, para alguns usuários, isso pode denotar mau funcionamento. O usuário interpreta aquilo como um problema no estabilizador e, consequentemente, dá um conceito baixo para aquele produto, tá? Por outro lado, a percepção do usuário ela é muito subjetiva. Enquanto alguns usuários entendem que o estabilizador está comutando e fazendo o seu papel, quando houve então ruído de comutação dos relés, outros entendem que isso pode ser um problema. Então, a avaliação da percepção do usuário do ponto de vista de desenvolvimento de produtos é muito importante, porque é algo muito subjetivo em que um grupo de usuários pode ter um tipo de comportamento e outro grupo de usuários pode ter outro comportamento completamente diferente. Tá? Então, isso também pode acontecer, por exemplo, com o peso e volume do equipamento. Enquanto alguns usuários entendem que um peso e volume baixo significa alta tecnologia e produtos bons, outros usuários entendem que aquilo pode ser um produto ruim e que preferem um produto mais pesado e mais volumoso, entendendo que aquilo tem uma qualidade maior, ok? Aqui mostramos um estabilizador então semelhante ao anterior, só que agora utilizando como tecnologia então tiristores, e aí nós temos todas as questões comentadas anteriormente sobre a comutação desses elementos. Mas o princípio é todo igual, né? Então eu faço a seleção de TAPs alterando a comutação de grupos, né, de tiristores. Então se o grupo T3, T4 estiver conduzindo, eu tenho a saída igual à entrada. Se o grupo T1 e T2 estiver conduzindo, então eu tenho uma saída maior que a entrada.
E finalmente, se o grupo T5 e T6 estiver conduzindo, eu tenho uma saída com tensão menor que a entrada. Então, conforme a tensão de entrada, eu monitoro e escolho qual o conjunto de tiristores, ou, na topologia anterior, de relés estará conduzindo. Atualmente é muito comum fazer isso com microcontroladores, porque é muito simples, é um cálculo simples de se fazer para calcular o valor eficaz e escolher então qual grupo de tiristores ou qual grupo de relés deve ser acionado conforme a variação na tensão de entrada. Por fim, vamos falar então dos estabilizadores, ou seja, dos conversores CA-CA, utilizando semicondutores rápidos, ou seja, transistores bipolares, MOSFETs ou IGBTs ou tecnologias mais rápidas. Então, nesse caso, face à comutação dos transistores em alta frequência, utilizando, por exemplo, modulação PWM, e aí nós temos um conversor Buck clássico exatamente igual ao conversor Buck CCCC, unicamente com a diferença dos detalhes de comutação que devem ser levados em conta aqui. Também é de se observar que a tensão VAB, antes da filtragem, ela é uma tensão então pulsada e que segue a envoltória senoidal da tensão de entrada. Após o filtro, eu tenho então uma tensão senoidal pura, que vai ter a sua amplitude modificada pela razão cíclica. Então a tensão de saída será a tensão de entrada vezes a razão cíclica, exatamente como foi feito lá para o conversor CCCC. Então vejam que utilizamos todas as técnicas estudadas para conversores CCCC e para conversores CCCA, e também para retificadores quando então estamos utilizando tiristores. Então por isso que a parte de CA-CA normalmente vem mais ao final do estudo dos conversores, porque nós podemos utilizar todos os conhecimentos estudados anteriormente nos outros grupos de conversores. O problema da comutação, como foi comentado anteriormente, ele pode ser resolvido fazendo uma pequena alteração no arranjo, ou seja, na disposição dos semicondutores, que tem duas vantagens, tá? Então veja que o circuito original está mostrado acima e logo abaixo tem-se um novo circuito que é exatamente o mesmo, só que com um posicionamento um pouco diferente dos interruptores. Então, entre pontilhados, nós temos um grupo S1 e S2 que formam um braço. Isso tem uma vantagem bastante grande, porque eu posso utilizar módulos que são comercializados para inversores. Então, eu posso utilizar aqueles componentes aqui e um conversor CA-CA, utilizando os mesmos drivers de acionamento e assim por diante. Então, isso do ponto de vista de aquisição de componentes é muito interessante, tá? Então, o rearranjo que foi feito aqui foi para ter à disposição na forma de módulos, na forma de braços, o que é muito interessante, e a modulação e técnica de comando, ela utiliza o seguinte princípio: eu entendo o conversor CA-CA como dois conversores CC-CC, um conversor para o semiciclo positivo e um conversor para o semiciclo negativo da tensão de entrada. Então vejam que ali no acionamento dos interruptores, durante o semiciclo positivo nós mantemos S3 e S4 ligadas, ou ligados os interruptores, e fazemos modulação no interruptor 1 e 2, fazendo então o acionamento complementar entre os dois e com tempo morto. Mas aí eu tenho funcionamento como um conversor CC-CC no semiciclo positivo. Já no semiciclo negativo, eu mantenho S1 e S2 fechados e faço modulação PWM em S3 e S4 de forma complementar. Então agora eu tenho outro conversor CC-CC funcionando no semiciclo negativo. Esta técnica ela permite então fazer a comutação segura e o funcionamento adequado sem interromper a corrente do indutor e sem gerar curto na fonte de alimentação. Então se resolveu o problema da comutação do conversor CA-CA com semicondutores rápidos. O detalhe é que eu preciso identificar se eu estou no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo. Portanto, a detecção da passagem por zero da minha tensão de entrada, ela é crítica. Eu não posso errar nesta identificação de semiciclo positivo ou negativo. Então, se, por exemplo, é um circuito que tem ruídos, tem que se tomar muito cuidado com essa medição para a detecção ser correta
e não se errar na estratégia de acionamento dos interruptores. Afora isso, é um circuito que funciona muito bem e que resolve então o problema da comutação. Com base então nessa técnica, nós podemos então implementar um conversor CA-CA utilizando semicondutores rápidos e aqui para mostrar a diferença, com uma frequência de chaveamento de 1 kHz, então nós precisamos utilizar como filtro de saída um capacitor de 100 microfarad que deve ser despolarizado, então tem que ser um conjunto de capacitores eletrolíticos ou capacitores associados, enfim, para não terem polaridade, porque eu estou trabalhando em CA, e o indutor é de 10 mA. Então vejam que o filtro de saída vai ter um volume significativo, porque o capacitor tem que ser para alta tensão e tem uma capacitância alta, e o indutor é para alta indutância. Vejam que após a filtragem, a tensão de saída tem formato senoidal. Operação em malha aberta aqui, ok? Já na outra imagem, nós mostramos o funcionamento para 20 kHz. Então aqui o capacitor foi reduzido para 10 microfarad. Agora eu consigo utilizar, por exemplo, capacitores de polipropileno, que são despolarizados e que têm baixa resistência interna, ok? E o indutor foi reduzido para 1 mA. Então os dois elementos foram reduzidos em 10 vezes. Isso significa uma redução de custo e de volume significativa, né, o que é vantajoso. Então, claro que eu aumentei a frequência de comutação, então eu tenho que utilizar semicondutores que podem operar nessa frequência, mas IGBT, por exemplo, tranquilamente opera em 20 kHz, e eu vou ter perdas de comutação um pouco mais elevadas. Também, né, utilizando então semicondutores operando em alta frequência, pode-se fazer circuitos com características interessantes, como aqui é um exemplo de um condicionador de 10 kW e que opera em 20 kHz. Então mostra-se uma foto do protótipo, né, não é um produto industrial ainda, é um protótipo para testar a ideia e funcionalidade, e a imagem então do circuito, né, que utiliza dois conversores ponte completa conectados na configuração back-to-back, em que o retificador é bidirecional em tensão e corrente e o inversor é um inversor clássico. Aqui foi usado um retificador bidirecional para se utilizar barramentos sem capacitor, ou seja, a capacitância é muito pequena ali no barramento. Com isso, então, eu tenho uma tensão de barramento que na verdade é a senoide retificada e através do inversor eu posso aplicar ali no primário do transformador uma tensão positiva ou negativa, fazendo então o efeito de soma com a tensão de entrada ou de subtração com a tensão de entrada. Consequentemente, a tensão de saída pode ser controlada para cima e para baixo. Então é um conversor que tem um desempenho muito interessante e que consegue, além de corrigir a amplitude em termos de valor eficaz, fazer correção de forma. Então, do lado direito, mostramos a aquisição de osciloscópio, né, de laboratório, para a resposta ao degrau, mostrando uma perturbação, então, na razão cíclica na forma de um degrau, próximo ao pico da senoide, e mostrando que depois de alguns microsegundos, a tensão de saída, ali em vermelho, ela já estabiliza no valor final, totalmente corrigida, ok? Então é um circuito que tem um desempenho bastante interessante. Já na imagem inferior, mostra-se a operação com carga linear, que tem uma corrente que tem uma variação abrupta, e essa variação abrupta provoca uma queda na impedância da rede também significativa. Então vejam que na forma de onda em verde se tem um afundamento grande na tensão de entrada do circuito, enquanto a saída do conversor entrega uma senoide praticamente pura, ou seja, com conteúdo harmônico muito pequeno, né, e fazendo então o papel de corrigir o valor eficaz e também a forma, como se fosse um filtro ativo, né? Ou seja, de fato, condicionamento de tensão, não é apenas correção de valor eficaz, é correção de forma também. Por fim, né, então associando retificadores com inversores, pode-se fazer então conversores CA-CA indiretos, porque eu tenho uma conversão primeiro para CC e depois de CC para CA, que é exatamente o que foi feito anteriormente, com o uso de barramento ou não. Então aqui mostra-se a diferença, né?
Se o barramento tiver um capacitor de 100 microfarad, então eu tenho uma tensão de barramento praticamente contínua com um certo ripple, e aí eu posso fazer então o inversor entregar uma senoide na saída, né? Modulação PWM senoidal. Já se eu reduzir o capacitor de barramento para 1 microfarad, então eu tenho uma tensão ali no barramento, que é uma senoide retificada. Vejam que esse retificador não é bidirecional, ele é unidirecional, utiliza apenas diodos, ok? E também nessa tensão de barramento existe o ripple de alta frequência, que é a corrente que retorna pelos diodos para o capacitor durante o tempo morto, tá? Então ela provoca carga e descarga no capacitor do barramento durante o tempo morto. Se o capacitor de barramento for muito pequeno, como 100 nanofarad, por exemplo, então a ondulação em alta frequência será muito grande e aí torna inviável essa estrutura. Então eu preciso ter um pequeno capacitor no barramento para ter então uma ondulação de alta frequência sempre que a corrente voltar durante o tempo morto. Então vai depender da corrente e da carga e do tempo morto que eu estou utilizando. Okay? Então, isso são variações em topologias que podem ser interessantes para a alimentação de determinados tipos de cargas, por exemplo. Também eu poderia fazer aqui um conversor onda quadrada, né? Como estudamos na parte anterior da matéria. Ok? Então, esta foi a parte da disciplina em que conversamos sobre conversores CA-CA com algumas aplicações, né, desde gradadores, utilizando, né, tiristores, até estabilizadores de tensão, utilizando então relés e utilizando tiristores ou semicondutores operando em alta frequência e com desempenho então muito melhor, tá ok? Então agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês nas próximas aulas. Obrigado.